Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam bem. Eu não sei qual é o horário que você está chegando aqui nesse canal, mas eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui, tá? Estou muito feliz de você estar por aqui. E para você que já me segue, já me acompanha, curte, comenta, dá sua opinião, compartilha com outras pessoas para que elas também possam receber essa palavra, tá? E você que é recém-chegado, vai lá, se inscreve no canal, fica por aqui também se isso fizer sentido para você, se essa palavra se conectar com você, porque todos os domingos, quando eu dou a real prioridade, eu trago aqui uma palavra do que Deus tem para nós, tá? Então seja muito bem-vindo, você que ainda não conhecia o canal, né, e está chegando por agora, e eu estou muito feliz de você ter continuado aqui, né? Você que é meu seguidor, você que me acompanha, para poder ouvir essa palavra. Isso significa que faz sentido para você. E isso é muito bom, tá? Isso é muito bom porque mostra que eu estou no caminho certo aqui, podendo trazer uma palavra dentro da experiência que eu vivi, dentro da relação e da comunhão que eu tenho com Deus e sobre as experiências ali, tanto pessoal, profissional, espiritual, que a gente tem no dia a dia, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre uma palavra de Deus, como sempre, tá? E a palavra hoje é 1 Crônicas 28:20. Dentro dessa palavra, a gente tem vários pontos que são bem importantes para a gente poder levar no dia a dia da nossa vida, né? Dentro dessa palavra tem seja forte e corajoso. Dentro dessa palavra tem não tenha medo, não desanime. Dentro dessa palavra tem Deus está com você, Ele nunca te abandonará. Tudo isso dentro dessa palavra, tá? Então, você que está aí agora nesse momento, muitas vezes passando por um momento difícil, por alguma dificuldade, às vezes você está num momento aí que você está sem saída, às vezes você está num momento onde você não vê luz no fim do túnel. Eu queria te dizer que tem saída. Quero te dizer que Deus faz o impossível, faz o improvável. Deus é dono do ouro, é dono da prata, Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono da criação. Então acredite, se você decidir olhar para o que realmente importa, sempre tem saída. A questão é que a gente sempre olha para as coisas que não têm valor para o que Deus quer para a nossa vida. E aí a gente fica aflito, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, e coloca a gente num estado cinza, né? Você fica num estado negativo, onde nada faz sentido, onde você perde vontade de fazer as coisas. Então, eu queria te dizer que Deus tem uma palavra para você que hoje talvez esteja vivendo esse momento, tá? Então, bora para a palavra. Show? A palavra é: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem a abandonará. Nossa, tem muita coisa dentro dessa palavra aqui para a gente poder falar. A gente vai escolher algumas coisas aqui para poder trazer e poder direcionar. Então eu sempre peço para Deus orientar minhas palavras, para que ela possa chegar a você e te ajudar de alguma forma. Então é isso que vai ser feito aqui, porque nunca sou eu, é sempre Deus que utiliza a gente como ferramenta para que essa palavra possa chegar, entrar no seu coração e te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, quando a gente fala seja forte e corajoso, gente, a vida exige de nós que nós sejamos fortes e sejamos corajosos, em todos os sentidos, porque eu não conheço ninguém que não passa tribulação, eu não conheço ninguém que não passa por desafio, eu não conheço ninguém que não tenha dificuldades. Às vezes você olha lá no Instagram e vê uma vida ideal, perfeita, maravilhosa, faz esse comparativo, mas eu queria te dizer que ali você está olhando o palco da pessoa, ela está ali mostrando o melhor dela, você não conheceu o bastidor dela, e no bastidor dela contém todos esses itens que eu acabei de te falar. Quando você conhece a pessoa, você vai conhecendo a vida dela, você vai vendo que tudo isso também está lá. Faz parte da nossa vida. Então, quando a gente olha lá para o Instagram e faz esse comparativo, você está comparando o seu bastidor com
palco da pessoa. Você está sendo injusto com você mesmo, porque isso vai trazer para você mais problema. Não faça isso, tá? Entenda que aquela pessoa que está lá no Instagram, ela passa por muitas dificuldades, muitos desafios. E vamos pensar, gente, quando eu falo sem exceção, quando a gente chega aqui nesse planeta, a gente chega como? A hora que a gente nasce. Você está lá no ambiente confortável, dentro da barriga da sua mãe, no quentinho, o alimento chega todos os dias, o líquido que você precisa chega todos os dias, tudo nutriente que você precisa chega todos os dias para você lá dentro da barriga da sua mãe. E de repente você resolve nascer e vir ao mundo. E quando você vem ao mundo, cara, é só desconforto. Ó, é corte na barriga, é dor, o nenê também sente o que a mãe sente. Automaticamente, a hora que ele está sentindo essa dor, começa a entrar uma luz estranha que ele nunca viu na vida, porque lá era tudo escurinho, tudo quentinho. Daqui a pouco aquele ar gelado começa a bater nele e de repente vem uma tesoura aí, corta o cordão umbilical. E tem mais um detalhe, quando essa criança vem ao mundo, ela já recebe logo um tapa na nádega. Para quê? Para ela poder respirar a vida. E ali ela já começa a entender que a vida não é moleza, ela já nasce tomando um tapão na bunda. E dali em diante ela começa a viver o processo dela dentro dessa existência, dentro dessa vida. Então, todos os momentos a gente tem dificuldades, aflições e vários momentos a gente se vê sem saída. Então, quando a gente fala aqui dentro da palavra, né, Deus traz, seja forte e corajoso, cara, a gente precisa ser forte e corajoso para lidar com a vida. Porque a vida é extremamente desafiante. Só que não é a vida que vai ficando mais fácil. É você que vai crescendo dentro dos processos e vai ficando mais forte, mais maduro. E aí automaticamente você começa a ter mais clareza para poder lidar com essas dificuldades e você que fica mais forte. E os problemas continuam existindo, só que você lida com eles de uma forma mais madura, de uma forma mais intencional. Só que para a gente poder crescer e ir para um próximo nível na vida, a gente precisa superar esses desafios do dia a dia. Porque vamos pensar, hoje eu estou com 36 anos. Se eu for pegar os desafios que eu tinha com 20 anos, hoje para mim é moleza, é muito tranquilo, Só que lá com 20 anos, para mim aqueles desafios eram extremamente desafiantes. Então hoje, com anos de experiência, não é que ficou mais fácil, eu que fiquei mais forte, eu que amadureci, tenho uma habilidade maior de lidar com essas situações. Então os momentos que eu estou vivendo hoje, eles estão me desafiando em alto nível, em vários pontos. Espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, tudo. E daqui a alguns anos, com mais maturidade, eu vou olhar para trás e vou falar o quê? Cara, era tranquilo aquele problema que eu tinha. Os que eu tenho hoje são muito maiores. Por quê? Porque a gente está num processo de desenvolvimento o tempo todo. E você vai ser colocado à prova o tempo todo, em todas as áreas da sua vida, pode ter certeza. Pode ter certeza. Ó, você está ali lutando espiritualmente para poder estar em comunhão com Deus, o inimigo vai se levantar também. Ele vai a todo momento te colocar tentação, vai te colocar distração, a todo momento. E você precisa vigiar a todo momento para que você possa manter o seu comportamento baseado no que Deus tem para você. Quando você pega na sua questão familiar, cara, às vezes é um detalhe, às vezes é uma resposta que não precisava ter dado naquele momento, às vezes é um silêncio que você precisava ter ficado naquele momento e você não ficou, você não filtrou, você simplesmente foi lá e falou. Aí uma palavra ativa uma situação, uma briga, um transtorno, uma situação que o inimigo entra, e ele entra nessas brechinhas que a gente dá, ele entra. Então você precisa vigiar seu comportamento, vigiar o que você fala, vigiar o que você pensa, a todo momento. Precisa vigiar. Ó, espiritual, no familiar, profissional. Cara, quantas coisas não te tira do eixo no profissional?
Quantas coisas não tirou do eixo profissional? Quantas coisas? Às vezes você quer matar um. Meu irmão fala isso pra mim, ele fala assim, matar um leão por dia é fácil, difícil é desviar das antas. E é verdade, cara, por quê? Porque tem dia que você quer matar um, cara, a verdade é essa. Então você precisa vigiar seu comportamento, porque quando você vai para esse sentimento, cara, é sentimento de raiva, o inimigo entra, e ali ele faz uma emboleira só na sua vida. Então precisa vigiar a todo momento. Então você vê que todos os desafios, eles existem na nossa vida para que a gente possa aprender com eles, para que a gente possa superar eles e que a gente possa acessar uma nova fase. Eu gosto de pensar que a vida é muito parecida com um videogame. Não sei se todos vocês estão assistindo aqui já jogaram videogame, mas videogame você começa com uma tela mais facinho. Só que aquilo está te desafiando naquele momento. E aí você começa a jogar, aí você vai jogando, e aí você fica muito bom naquela tela e até que você passa. E aí você vai para uma nova fase. Essa nova fase tem novos desafios, tem um chefão novo, e você fica ali. Muitas vezes você erra, você não consegue, você morre no caminho, tinha um segredinho ali que você precisava ali e você não avança. Você fica patinando naquela tela ali, até que você fica bom naquilo e você avança para a próxima fase. Na próxima fase tem o quê? Novos desafios, um novo chefão. Então eu vejo que a vida é muito parecida com o videogame, muito parecida. Então quantas fases você já passou? Você está onde você está hoje? Quantos chefões você já enfrentou? Você está onde você está hoje? Eu estou na minha fase. Olha, na minha fase, cara, eu estou aqui. Estou patinando. Mas cada vez que eu vou nessa fase, eu estou ficando melhor. Eu descubro uma coisa nova, eu descubro um segredo que eu não tinha. Sabe aquela arminha no videogame? Que o cara pega uma arminha secreta? Então, você vai... É um processo. Então, daqui a pouco eu vou enfrentar novos chefões e vou para uma nova fase. Nessa fase vai acontecer o quê? A mesma coisa. Então, tudo que existe nesse planeta está em constante movimento e desenvolvimento. Por que você acha que você não estaria? Você está também. Então, para lidar com tudo isso, você precisa ser forte e tu precisa ser corajoso. Vai te desafiar em alto nível. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso para poder enfrentar o dia a dia. Então, seja forte, seja corajoso. Essa é a palavra que Deus traz para você, dentro dos desafios que você está passando. Você vai conseguir vencer isso, Deus está contigo, tá? E quando fala mãos ao trabalho, é importante a gente entender que a parte de Deus já está feita. A gente precisa fazer a nossa. E essa é a maior dificuldade. Porque Deus tem tudo para entregar para nós. Ele tem o bom e do melhor. Ele é dono do ouro, é dono da prata. Mas a questão é que nós não estamos preparados ainda para poder receber o que Ele tem para nós. Então, automaticamente, a gente está vivendo esse processo para que a gente possa crescer, se desenvolver e Ele entregando mais conforme a gente aguenta, na fase que a gente está, no videogame lá que a gente está, no chefão que a gente dá conta de lutar com ele. Entendeu? Então, dentro desse processo, nós também precisamos colocar a mão na massa, mãos ao trabalho. Deixar mais claro o que é mão ao trabalho. Pô, no seu trabalho você está tendo alguma dificuldade? Cara, o que está na sua mão? O que você controla? O que você pode fazer? Cara, faz com afinco, faz com alegria, faz acreditando que Deus está ali contigo em todos os momentos, faz sua parte. Pô, na sua família, quais pontos que você precisa ajustar na sua família? Às vezes é uma conversa, às vezes é você parar para ouvir, prestar atenção, às vezes é a atenção que você não está dando. Se movimenta, ó. Mãos ao trabalho. Ah, tô tendo pouco tempo com meu filho. Cara, mão ao trabalho. Então começa a ter mais tempo com teu filho. Ah, eu tô dedicando muito pouco tempo à minha esposa. Cara, mão ao trabalho. Dedica a esposa. Ou eu não tô indo pra igreja, eu não tô fazendo leitura, não tô buscando a Deus. Cara, mão ao trabalho. Vai buscar Deus. Então a gente precisa fazer a nossa parte, porque a parte de Deus já está feita. E Ele quer o melhor para nós. Então a gente tem que se movimentar. Água parada dá dengue. Água parada apodrece. Então a gente tem que estar em constante movimento. Mesmo que você não esteja tendo o resultado que você gostaria. Mesmo que você não esteja ali ainda com
com a solução do problema da forma como você gostaria. Você precisa estar em movimento. Aí o movimento muda seu comportamento e o seu comportamento muda os resultados. Isso é em tudo na vida. Então, sempre esteja em movimento. Então, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime. Galera, o que mais acontece com a gente em todas as áreas da vida é o quê? É ter medo. E automaticamente a gente desanimar. Isso é um processo natural. Como assim natural, Edu? Para pensar, galera. Tudo que a gente vai fazer que é novo, é desconhecido, a gente não tem controle. O que a gente sente? Medo. Tem medo do novo, a gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de se lançar, a gente tem medo. O medo é ruim? Depende. Porque tem situações que o medo te protege. Então, sei lá, cara, às vezes você está almoçando em algum lugar, foi no estacionamento, de repente surgiu uma discussão, uma briga ali, e aquela situação gerou um medo em você que fez você proteger sua família e sair daquele lugar o mais rápido possível. O medo te protegeu. Talvez se você tivesse nesse momento enfrentado o medo, você teria arrumado uma briga ainda maior, ter tornado aquela situação ainda pior, e aí você não sabe o que podia ter acontecido com você e com a tua família. Então você poderia piorar ainda mais essa situação. Então o medo te protegeu. É só um exemplo, tá? Quando você pega o medo que te paralisa, é o medo de você arriscar algo novo no trabalho, de você assumir uma nova responsabilidade, é o medo de você muitas vezes ir lá na sua família e organizar as coisas que estão desorganizadas, é o medo muitas vezes de ter uma conversa ali, talvez com seu pai, com a sua mãe, não sei. Esse medo é o medo que você tem que enfrentar, é o medo que você tem que superar ele, porque depois do medo coisas incríveis acontecem. E é muito maluco, porque 99% das coisas que está na nossa cabeça, gerando esse monte de medo, está só na nossa cabeça. Porque depois que você vai e você age, e aí você vê, você fala, pô, não era tão difícil assim. Pô, não era tão ruim assim. Eu esperava que ia ser muito pior. Eu falei com um amigo ontem, e ele estava passando por uma situação na construção lá, e ele estava com bastante medo, porque ele conhecia de tempos atrás a pessoa que ele ia ter a comunicação, ia ter essa tratativa. Então, por essa experiência ruim, ele estava com medo de falar com essa pessoa para resolver esse problema que estava lá na construção. Um problema chato, sabe? Mas ele tomou coragem e enfrentou o medo dele. Quando ele enfrentou o medo dele, o cara tratou ele super bem, foi lá, olhou o problema, já encaminharam a solução e as coisas vão se ajustar. Se ele não tivesse enfrentado o medo dele, ele estava lá gastando energia com aquilo na cabeça dele até hoje, achando que o cara era aquela mesma pessoa chata que ele conversou anos atrás. Então você vê como é importante a gente enfrentar os nossos medos? Então o medo ele te protege, mas tem medo que você precisa romper com ele, você precisa enfrentar ele, e você precisa entender quais são os medos que estão te protegendo e quais são os medos que estão te impedindo de avançar, te impedindo de ser uma pessoa melhor. Às vezes o cara tem medo de se comprometer na parte espiritual, de se posicionar religiosamente, de se posicionar dentro do que Deus tem para ele. Não só na religião, né? Porque a religião tem um monte, o que importa realmente é Deus, né? Mas ele tem medo de se posicionar espiritualmente, cara. Porque quando ele se posiciona, automaticamente, cara, os desafios começam. Por quê? Porque você acha que o inimigo quer que você se posicione do lado do bem, do lado de Deus? Claro que não. Então, quando você não está se posicionando, é mais ou menos assim, ó. Você está em cima do muro. Aí de um lado tem o céu, do outro lado tem o inferno. E aí de um lado tá lá os anjos, Deus te chamando, vem pra cá, vem. E do outro lado tá o inimigo, de boa, sentado, nem te chama para ir. Até que alguém vai lá e pergunta, falou, os caras estão se matando lá pro cara ir pro céu e você tá aí, tranquilão. Você não vai chamar o cara também pro seu lado? Aí o inimigo fala assim, não, o muro é meu. Você já tá do outro lado, cara, então se posiciona.
Avança para o próximo passo. O medo de se posicionar espiritualmente te deixa em cima do muro, e o muro é do inimigo. Então Deus tem algo para você, Ele está chamando você para algo novo. Enfrenta o seu medo, se posicione. Se posicione. Então, não tenha medo nem desanime. Cara, o medo vai existir sempre. Desanime. Cara, é natural a gente desanimar. É natural a gente ir fracassar, aí desanima. Aí você se renova, vai de novo, fracassa, desanima. Então o desânimo, ele sempre vai caminhar ao nosso lado. Por quê? Porque a gente está a todo momento enfrentando desafios. E tem desafios que a gente não consegue superar. Por quê? Porque a gente não desenvolveu habilidade para aquilo ainda. E aí a gente desanima. E normalmente quando a gente desanima, o que acontece? A gente tem uma tendência a desistir. Em tudo na vida. O cara desiste espiritualmente, ele desiste da família, ele desiste do trabalho, ele desiste dos sonhos, desiste de tudo. Então é fácil não desanimar? Não é. Não é. Porque o desânimo, ele traz com você uma série de pensamentos que geram sentimentos de baixa frequência. E automaticamente esse desânimo, ele vai levando você para um caminho que não é legal. Pô, Du, como é que você sabe de tudo isso? Eu vivo isso todo dia. Todo dia. A diferença, cara, é que eu tô com Deus conduzindo minha vida e eu tenho pessoas incríveis do meu lado que me ajudam. Minha esposa me ajuda, minha liderança me ajuda, Deus me ajuda, todos ao meu lado me ajudam. Porque sozinho eu não dou conta. Eu não dou conta. Então o que eu estou falando para você não é o que eu li num livro, é o que eu vivo todo dia. Então o desânimo, você acha que não faz parte da minha vida? Faz. E eu preciso lutar contra ele. Eu preciso lutar contra ele. Para eu lutar contra ele, eu preciso ser forte e corajoso. E eu preciso colocar a mão no trabalho. Não tenha medo nem desanime. E aí aqui para mim vem o melhor. O melhor dessa palavra. O melhor dessa palavra é: pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. E Ele não o deixará nem o abandonará. Tem um vídeo que eu falo aqui que Deus, Ele é um Deus de conclusão. Se Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai concluir. Pode ficar tranquilo. Ele vai concluir. No tempo dele, não no seu. E enquanto você não viver todo o processo que você precisa viver para acessar a nova fase do videogame, Deus não vai te entregar mais. Então, no momento que você está, no problema que você está passando, na situação que você está vivendo o seu processo de desenvolvimento, onde você não pode desanimar, onde você não pode desistir, onde você precisa enfrentar seus medos. Você precisa pôr a mão na massa e você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Só que é importante você entender que sozinho a gente não consegue ser forte, a gente não consegue ser corajoso, a gente não consegue enfrentar o desânimo, a gente não consegue persistir. Sabe por quê? Porque nós somos muito pequenos, nós somos muito fracos. Então, tudo o que nós fizermos, nós temos que entender que precisa colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? O Senhor, o meu Deus, está com você e Ele não deixará e me abandonará. Deus nunca vai te abandonar. Então, às vezes você está passando por um momento difícil, uma dificuldade aí, onde você não está conseguindo ver caminho, você não está conseguindo ver luz, você não está conseguindo ver direção e tu acha que é o fim. Só que muitas vezes não é que é o fim, é só um começo, é só uma nova oportunidade, é só uma nova fase do que Deus quer para a tua vida. Então, quando você entende que Deus está em tudo, está em todos, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, você entende que não dá
para viver uma vida em paz, uma vida completa, sem Deus. Não tem como. Não tem como. Então, quando você decide caminhar dentro do que Deus tem para você e você decide colocar Deus liderando você e através de você Deus liderar a família e o seu meio de convívio, que são seus amigos, sua família, seus negócios, você consegue ter paz no coração para poder ser corajoso, ser forte, para você não ter medo porque você sabe que Deus está com você, para você não desanimar porque você sabe que é só uma fase e Deus está ali, você está superando e você vai conseguir. Então, quando você entende que Deus está em todos os detalhes, você é capaz de ser forte, de ser corajoso, de continuar com a mão na massa ali, com alegria, com felicidade, entendendo que Deus tem o melhor para você, mesmo que você não entenda o que está acontecendo naquele momento. E aí você não desanima, e aí você continua. E aí você continua, você persevera, e aí você rompe, e aí você avança uma próxima fase. Então, qual é o chefão que você está enfrentando hoje? Qual o problema que você está enfrentando hoje? Qual a fase que você está hoje? Você está desenvolvendo habilidades? Você está morrendo e voltando, morrendo e voltando, morrendo e voltando, mas a cada vez que você volta, você está descobrindo algo novo nessa tela? Você está descobrindo algo novo nessa fase? Pô, então você está no caminho. Persista, continue. Vai firme. Mas lembre-se de que nós sozinhos não somos capazes de poder enfrentar a vida de uma forma que a gente consiga ter serenidade, que a gente consiga ter clareza, que a gente consiga ter paz, que a gente consiga ter luz, que a gente consiga ter orientação, que a gente consiga realmente ter discernimento para poder entender as coisas que estão acontecendo na nossa vida, para a gente entender que muitas coisas estão só na nossa cabeça, não são reais, é a gente que criou aquilo na nossa cabeça. Então a gente precisa se conectar com Deus, se conectar com pessoas que querem seu bem, se conectar com ambientes que vão fazer a diferença na sua vida, porque o contrário também é verdade, gente. Nós temos o livre arbítrio para escolher o que nós queremos. E Deus vai nos acompanhar dentro das nossas escolhas. Ele nunca vai desistir de você. Só que talvez você esteja fazendo escolhas que estão te levando para algo que não é legal, cara. Então decida hoje fazer melhores escolhas e colocar Deus como o centro da sua vida. Deus como o único que é capaz de liderar você. É o único que é capaz de ajudar você no momento que você está vivendo, nas dificuldades que você está passando, na fase da vida que você está. Então entenda, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele foi capaz de te mostrar como vai ser a próxima fase, ou pelo menos te dar um indício, é porque você é capaz de realizar. Deus não te dá algo que você não consiga carregar. Ele vai colocar o peso certo, na medida certa, para o momento que você está, para a fase que você está, para você poder ir para a próxima etapa. Então, o problema que você está hoje, as dificuldades que você está hoje, ela é exatamente dosada no que você precisa superar, crescer, se desenvolver, para acessar uma nova fase e ter novos problemas, novas dificuldades, porque não são os problemas que diminuem, somos nós que ganhamos maturidade e nós conseguimos desenvolver habilidades para poder lidar melhor com os desafios da vida. Que a vida vai te desafiar a todo momento para quê? Para fazer você se movimentar, para você se mexer. Até o cara que decide ficar parado não consegue. Porque os problemas vão forçar ele a se movimentar. Não tem como. Tudo nesse planeta está em movimento, está em crescimento e em constante desenvolvimento. Por que você acha que você não está indo? Tá? Então, para finalizar essa palavra, eu quero que você escreva aí, anote em algum lugar, que você leia ela todos os dias da semana,
para você não esquecer de que Deus está com você em todo momento, em todas as situações, e Ele é o único capaz de te ajudar a superar os desafios do dia a dia. Só com Deus é possível a gente ter paz no coração para poder trilhar o caminho de uma forma mais leve, de uma forma mais assertiva e com fé. Você precisa ter fé. Porque para você acreditar em tudo isso que eu estou te falando, você precisa ter fé. E a fé vem pelo ouvir. Então Deus coloca essa palavra no seu coração nesse momento através do que você está ouvindo. E a decisão de ter fé, acreditar e seguir nela é sua. Tá? Então, para a gente finalizar, escreve isso, tá? Deus não teria te dado um sonho se Ele não tivesse te capacitado. Por isso, seja mais determinado do que o inimigo. Levante-se e continue. Então, eu não sei o que está acontecendo aí, mas Deus está te dizendo, levante-se e continue. Levante-se e continue. Escreva aí, ó. Deus não teria te dado um sonho se Ele não tivesse te capacitado. Por isso, seja mais determinado do que o inimigo. Levante-se e continue. E todo o processo que a gente falou aqui, Deus está te capacitando para quê? Para uma nova fase. É o que tudo que a gente falou. Beleza? Então, pessoal, desejo que essa palavra chegue aí no seu coração, que você entenda que Deus fala através das palavras. E se esse vídeo chegou até você, é porque tem um motivo, e eu desejo que essas palavras entrem no seu coração e ela possa te ajudar nesse momento de aflição que você está vivendo e entender que o único caminho é Deus, não tem outro, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um ótimo domingo, uma boa semana. E a Nina acordou animada lá, ó, já foi lá brigar com os cachorros do vizinho. Deixa eu ir passear com ela lá, porque senão... ela tem muita energia para gastar, gente. Eu preciso gastar essa energia dela. Olha a Nina me desafiando aí, fazendo aí caminhar, tá vendo? É isso aí, beijo. Fica com Deus, tchau.